Bom, gente, ontem teve a dinâmica das plaquinhas, que a gente tava aí esperando pra ver quem é que ia pra essa roça especial. Acabaram indo o Fabiano, a Kate e a Maria. Tá faltando uma pessoa aí, que eu fiquei um pouco chocada que não tá. Que dinâmica longa e arrastada. Eu acho que eles poderiam ter feito uma coisa muito mais concisa ali. Teve alguns momentos assim que deu vontade de ir tomar um banho, e fritar um ovo, e comer qualquer coisa na cozinha. Nossa senhora, que negócio arrastado, mas enfim. E me perdoai aí pela voz, eu tô com uma gripe federal nesses últimos dias, mas vamos lá, vamos fazer o que dá. Bora comentar sobre a Fazenda. O poder do lampião que foi escolhido foi a opção B, que é troca o terceiro roceiro por qualquer peão da baia ou da sede. Eu já tinha falado no outro vídeo que eu preferia a opção A, eu acho que mexia mais, só que é uma coisa que podia dar errado caso caísse na mão de uma pessoa que não soubesse usar. Então eu acho que a galera preferiu ir no seguro e escolheram B. Mas mesmo assim eu acho que vai mexer com o jogo ali, é legal também essa coisa da roça estar formada, e aí vem um poder que meio que desvirtua aquilo ali. E no final das contas, as pessoas que estão na baia ali, pode ser que ninguém deles acabe indo pra roça de fato. Acabe sendo mais uma proteção para eles do que qualquer outra coisa. A prova de fogo, Mesquita, a Maria e a Saori disputaram. A Saori venceu e ganhou o poder do lampião, com uma diferença de 23 segundos pro Mesquita. Eu não vou falar sobre a prova porque eu não assisti dessa vez. Eu tava almoçando na hora, eu almocei tarde ontem no domingo. Mas pelo que eu vi foi um circuito, um negócio que tinha que, com notas musicais ali, tinha que abrir uns negócios, quem fizesse em menos tempo vencia. A Saori venceu. E meu Deus do céu, quando eu fui ver os tempos deles, a Maria é muito ruim. Tipo, gente, ela demorou 16 minutos pra fazer um negócio que eles fizeram em 6. Tipo, nossa senhora, eu fico pensando, gente, coitada, essa mulher é uma coitada mesmo, meu Deus do céu. Depois, a baia foi formada, e quando eles voltam pra sede pra informar as pessoas que foram pra baia, quem resolve dar um show? Porque ela tá... é outra pessoa que, igual a Carol, ela tá num desespero pra aparecer. Tamires, a nossa Luísa Mel, que é como eles estão chamando ela lá dentro, porque agora ela deu pra encasquetar toda hora com essa questão dos animais. Ela forçou um barraco ali com Mesquita, porque ela não gostou de ter sido chamada. Tudo bem que ela já foi pra baia várias vezes, mas é o jogo, né, minha filha? Pelo amor de Deus. E me deu muita preguiça, porque é uma daquelas brigas que você vê que ela tá forçando, e é sempre daquele jeito dela. Que agora, se ela, a palavra escroto, se tirarem do dicionário dela, lá, se proibirem ela de falar escroto, ela vai passar 50% do tempo quieta, porque toda briga ela fala isso. A primeira coisa que ela fala: ai, seu escroto, não sei o que, ai, seu frouxo. Aí ela ficou chamando ele ali. Diz que ele era meio que pau mandado da Duda, que isso foi não uma manipulação, mas a Duda influenciou ele e pediu pra ele fazer isso, puxar ela da baia. E mal sabe ela que isso é uma coisa que tinha sido combinada entre aquele grupinho ali, que agora parece que já não existe mais. Trocaram a Duda e Mesquita pela Saori e pelo Dudu. Tinha sido uma combinação que Kate tinha feito com eles ali, de qualquer pessoa que fosse pra baia puxar a Tamires também. Porque Tamires, no sorteio das bolinhas, o Creu foi muito inteligente, porque ele, na hora que ele pegou pra bolinha e tinha que passar pra alguém, ao invés dele passar pro Toninho, ele passou pra Tamires. Meio que como uma prova de lealdade ali, pra fazer um teste com ela. Porque antes, na casinha da árvore, ela basicamente fechou uma aliança com eles agora. Tipo, é o que sobrou, né? E mesmo assim ainda é uma questão meio burra da parte dela. Enfim. Então ele quis testar ela ali, eu achei inteligente, e ela passou pro Toninho do mesmo jeito. E a galera do outro lado ficou ligada. Ah, tá, a Tamires tá pulando o barco. Então, beleza, a gente tá livre pra puxar ela, e assim foi feito. Só que aí ela deu todo esse show e todo esse surto com Mesquita, que na minha opinião foi bem desnecessário. Eu vou falar mais da Tamires um pouco mais pra frente na dinâmica, porque ela foi outra pessoa que tentou causar a torta e a direito na dinâmica também. Depois ela tava ali na dispensa falando com o Creu, que o Mesquita puxou ela pra baia por influência pra Duda, e como eu disse, mal sabe ela que isso já tinha sido combinado. Mais tarde no quarto ela foi lá e discutiu com a Duda, falou que era questão das duas do trato, sobre essa questão, que na manhã do dia de ontem elas brigaram porque a Tamires, como eu falei no começo do vídeo, estão chamando ela de Luísa Mel agora, porque ela nunca fazia isso. Agora ela deu pra encasquetar e falar que todo mundo faz o trato mal, todo mundo tá maltratando os animais, porque ela tem essa questão de ser, é a nossa Isabelle da Shopee, daqui a pouco vai aparecer um grilo, pousar
no perto dela e ela vai querer conversar com o grilo também, é só o que tá faltando agora. Aí de manhã as duas tiveram esse atrito ali, aí foi a Tamires querendo forçar uma briga de novo. Porque ela não fez o trato bem, porque deixou a serragem molhada, porque tinha fezes espalhado lá não sei aonde ainda. Tipo, ela não é fazendeira, não é a função dela ficar fiscalizando. Se ela realmente se importasse com a questão, ela deveria ter avisado o Dudu e não caçado uma briga que ela não tem nada a ver com isso, sabe? Então, até porque ela tá forçando demais essa questão dos animais nos últimos dias. Todo mundo tá fazendo trato errado. E hoje ela tava com medo de tirar o cabresto da vaca ali. Então, tipo, que pessoa é essa que tem medo dos animais ao mesmo tempo que quer ficar mandando nos outros dizer que estão maltratando? Inclusive, isso é uma coisa que eu não duvido que daqui a pouco a zootecnista chega pra lá nela. Teve uma mini treta depois entre a Maria e o Fabiano, que tipo assim, são duas plantas, mas eu acho interessante comentar, porque teve um comentário ali do Fabiano que eu dei muita risada. Mas foi basicamente ele incomodado, porque ela chamou ele de planta no dia da eliminação lá, nas perguntas da Galisteu, e ele não superou isso ainda. Então, nada demais a se comentar aqui, a não ser este comentário do Fabiano e abre aspas para ele. Não entendi porque a Maria me chamou de planta. Uma planta que volta de 3 roças e de um super paiol. O esforço que ele... Porque assim, tem duas vertentes. Ou ele realmente está se fazendo demais. O esforço que ele faz para tentar não passar como se esse negócio do super paiol não tivesse sido uma punição para eles é louvável. Ou ele realmente acredita que aquilo ali foi uma bênção ou uma coisa positiva, porque não é possível que esse homem não tenha pego ainda que aquilo ali foi um castigo, tipo, para eles e que eles não estão bem quistos aqui fora. É muito doido isso, porque ele usa o super paiol, não é a primeira vez que ele fala isso. Eu voltei de 3 roças e um super paiol. Meu filho. Aí a gente vai pro momento ali já de noite, onde a Galisteu vai explicar para eles a dinâmica. E aqui eu achei que ela, e a produção no caso, porque ela fala o que a produção quer que ela fale, a gente já viu que ela fala, inclusive, palavra por palavra. Numa das provas de Lampião deixaram vazar isso, ela ditando exatamente letra por letra do que eles falavam para ela no ponto. Eu achei que a direção explicou muito mal e fez muito mal para eles ali, com essa explicação da dinâmica. Porque o Toninho pegou na hora, depois que a Galisteu explicou que ia ser formado alguma coisa a partir daquela dinâmica. Porque eles explicaram de um jeito que deixou isso muito nítido para eles, ou com a pulga atrás da orelha. Porque ela disse que eles iam ter 2 rodadas ali, nas 2 rodadas, na primeira ia sobrar uma pessoa, na segunda rodada iam sobrar 2, eles iam colocar placas e não ia ter placa para todo mundo. E essas pessoas que sobrassem iam sentar em 3 bancos ali, 3 cadeiras, e depois eu ia abrir 3 envelopes. Pra mim, se eu tivesse lá, eu também ia ter pego que ia ter alguma coisa, porque era uma dinâmica muito diferente do que eles já fizeram. E, poxa, 3, iam sobrar justamente 3 pessoas. Não ia ter placa pra 3 pessoas. Sendo que as pessoas que têm um neurônio lá também já viram que fizeram uma dinâmica tipo aquela do Super Paiol, pra tirar plantas ou pra colocar as pessoas menos votadas ali. Ia estar na cara pra quem consegue raciocinar e pescar ali, que alguma coisa ia acontecer a partir daquilo. E essa dinâmica, eu achei que eles fizeram de um jeito muito mal feito, porque a galera, meu Deus do céu, durou demais, se arrastou demais. Caramba, parecia que dava tempo de tomar banho ainda e fazer qualquer outra coisa, e a gente ia voltar, e eles estavam lá no blá 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 blá. Principalmente a Carol e a Tamires, que voltaram com coisa de 1 mês atrás. Cara, é bizarro. Eu já tinha falado isso no outro vídeo, sobre o quanto eles não têm poder de síntese, e eles ficam botando coisas de 1 mês atrás, 2 meses atrás, e que não tem nada a ver com o que eles estão apontando ali na hora. A dinâmica era tipo uma volta pra escola, assim, eles tinham as matérias e cada matéria era algum tipo de frase, afirmação sobre alguém, então eles tinham que colocar em quem eles achavam que cabia ali. No começo, eu não vou falar, já dando um direcionamento aqui, foi muito longo, então eu não vou falar coisa por coisa, igual geralmente eu falo das dinâmicas, porque, nossa senhora, eles se estenderam demais, como eu já falei umas 500 vezes aqui. Então eu vou pegar só os pontos principais ali que eu acho digno de comentar alguma coisa em cima. Mas, o jeito que essa dinâmica começou, eu fiquei já com medo, porque o Creu salvou o Valério num dos primeiros momentos ali. Eu falei, meu Deus,
Se já começaram salvando o Valério, que é uma das maiores plantas, aonde é que a gente vai terminar com isso? Mas no final das contas, como a gente viu aí com a roça que vai ser formada hoje, com as pessoas que sobraram, a gente conseguiu plantas ali na roça. Eu não acho que a Maria seja tão planta hoje em dia, mas enfim, pelo menos o Fabiano e a Kate estão ali. No final da primeira rodada ficou entre o Creu e a Kate, com a matéria da educação ambiental, que era quem deixa o ambiente pesado, e o Mesquita era a pessoa que tinha que escolher. Ele escolheu apontar ou colocar o Creu ali, e a Kate sobrou, graças a Deus, sendo a primeira confirmada da roça especial. Eu cheguei a achar até que ela ia sair, mas pelo que eu tô vendo nas enquetes aí, não vai ser o que vai acontecer. Pra mim, e eu já vou falar, já vou deixar isso de cara agora, eu ia falar depois, se a gente for falar de planta, pra mim ela é a maior dos 3 plantas. O Fabiano dorme o tempo inteiro? Dorme, mas quando ele tá acordado, pelo menos ele tá falando de jogo. A Kate é só um adendo da Carol. Ela não tem história nenhuma, relevância nenhuma, nem jogo, nem treta, nem absolutamente nada. Na segunda rodada, teve um momento onde a Tamires e a Carol voltaram a discutir pela história da Tamires, supostamente ter falado do cabelo da Carol. E aí a Tamires diz que a Carol que falou do cabelo dela, a gente já viu isso há um mês atrás. Matheus já jogou na cara da Carol, foi um dos únicos apontamentos que eu achei que ele fez bem dentro do jogo inteiro, falando que a Carol tava de conveniência pro lado da Tamires, depois de ter apontado ela com um apontamento tão pesado daqueles, e realmente... Aí agora que é conveniente, porque as duas não estão no mesmo lado, elas voltaram a brigar. Brigaram ali, ficaram cara a cara. É muito bizarro, assim, como acontecem essas coisas, tipo, essas mudanças. Mas é aquilo, né? Conveniência e hipocrisia a gente vê aqui. Não aqui, nesse caso não aqui, mas na Fazenda. A Tamires também trouxe de novo. Eu pensei, meu Deus do céu, eu não acreditei na hora que ela falou isso. A história da Carol ter falado que indígena come do chão, que não foi o que ela falou naquela dinâmica. Mas aí a Tamires pensou, tipo, ela tá querendo me lacrar com a pauta do eu ter falado do cabelo dela, pois eu vou trazer que, mesmo que eu não tenha ouvido direito, ou que eu não tenha dado em nada isso, eu vou trazer de novo o que ela falou dos indígenas. Ai, meu Deus, cara, essas duas, assim, foi triste de assistir ontem. A Tamires também levantou ali o nome da Gabi Spanik em algum momento, à tona, dizendo que ela ia ser honrada, e já tinha falado da Carol. Mulher, para de se escorar na Spanik, a mulher nem deve estar assistindo esse troço. Ela foi convidada pro rancho do Carlinhos Maia. Que tristeza, né, gente? Mas enfim. Ela nem deve estar assistindo esse troço, deve estar na casa dela, que agora ela tá morando no Brasil, no apartamento dela. Só mandam pra ela lá, ai Gabi, aconteceu isso, e ela aparece nos videozinhos, ai, total, tipo... Sabe, ela não tá vendo a Fazenda, graças a Deus pra ela também. Tá fazendo as publi dela, as coisas dela, vai perder tempo com Tamires na Fazenda. Teve uma hora que o Creu tava respondendo a Carol, e na minha opinião ele acabou com ela. Porque ele falou muita coisa que eu tinha vontade de pensar, aqui de falar, e que eu penso sobre ela. Que ela achava e ela usava esse argumento de que ela era a Fazenda Raiz, usando isso pra aparecer, e ele sentia vergonha dela sim, porque ela se passa demais, ela exagera demais, é exaustiva, cansativa, tudo nela é exagerado, que ela acaba humilhando as pessoas e depois usa como desculpa essa questão de eu sou Fazenda Raiz e não sei o que é o que a Carol faz. A Carol é um show de hipocrisia, um show de cara de pau, que são coisas assim que às vezes eu nem me importaria tanto, só que ela passa demais do ponto e ela é cansativa. Então, tipo, se você é essa pessoa que fala tudo que quer, que humilha as pessoas nessa medida em que ela faz, e banca essa pose de sincerona, você também tem que ouvir. E a gente sabe que a Carol não gosta de ouvir porque ela dá um show. E aí ela vem com esse argumentozinho ridículo dela, de que ela só se defende. Ela falou hoje de novo que ela tem uma casca e não sei mais o que. E realmente ela pode ter uma história, ela tem uma história de vida bonita e ela pode ter passado por muita coisa na vida. Agora lá dentro, do jeito que ela pesa a mão com as pessoas vão responder. E aí não me adianta vir com esse argumento de que eu tô me defendendo, porque a gente sabe que 80% das brigas da Carol lá dentro, quem começou foi ela, não as outras pessoas. Tem uma hora que o Creu se exalta ali, levanta e vai gritar com ela, e sinceramente eu vi gente falando, é porque ele tá muito agressivo e não sei o que. Gente, a Carol leva as pessoas pra esse ponto, desculpa. Tipo, o que ele fez ali, ele demorou pra fazer com ela, tipo, dar uns gritos com ela, porque ela grita com todo mundo também. Ela faz o que ela quiser dentro daquela casa, e depois quer levantar a pauta ainda. Fica difícil. Aí a Tamires ficou se metendo o tempo inteiro no meio da discussão dos dois ali.
E nesse momento onde a Tamires fica se metendo, as duas vão ali, brigam cara a cara. Até achei que ia dar alguma coisa a mais, porque elas estavam muito perto uma da outra. Tipo aquela distância perigosa. E elas não calaram a boca o tempo inteiro e ficaram prolongando aquilo, porque elas ficam ali discutindo entre as duas um bom tempo. Até que a direção pede, olha, teve que vir a voz da direção pedindo para as duas pararem para poderem seguir a dinâmica. O nível que a gente chegou. A Tamires deu uma matéria pra Duda e aí, meu Deus, ela passou muita vergonha. A Duda chamou a Tamires de Luísa Mel em um dado momento ali. Eu ri muito disso nessa hora, porque a Tamires força muito com essa questão dos animais, já falei disso. E aí a Tamires, de novo, igual ela fez com a Rayane aquele dia, ela baixou um nível um pouco além do esperado, assim. Ela chamou a Duda de caça-rola, foi essa expressão mesmo, com essas palavras. E que ela veio só pra ficar se esfregando em macho. Enfim, né? Pra quê? Pra quê? Né? Se você acha que tem argumento contra a mulher, você precisa falar disso, pra quê? E como eu falei que eu ia falar sobre a Tamires, eu não consigo entender o que aconteceu na cabeça dessa mulher, porque o desespero dela em aparecer e em ser desnecessária com os outros tá muito bizarro. Porque é uma coisa que assim, que na época, na altura do jogo, onde a Gabi Spanik saiu, realmente a Tamires não era uma santa, só que naquela época, eu lembro de ter falado isso, o peso das coisas que faziam com ela, pro que ela respondia para as pessoas, era muito diferente. E eram muitas pessoas fazendo. Era a Martina, era a Fernanda, era a Rayane, era o Escambau A4. E todo mundo muito virulento pra cima dela. Jogando água, jogando creme, cuspindo, não sei mais o que. Então aquele discurso da Gabi ali até que colava naquela época. Só que eu não sei o que aconteceu com a Tamires depois, que ela pegou esse negócio e desvirtuou total na cabeça dela, e hoje ela tá fazendo exatamente o que as pessoas faziam com ela. Ela tá indo pra cima das pessoas de um modo totalmente descabido, desmedido e feroz, sendo que as pessoas não estão indo pra cima dela desse mesmo jeito. Então ela virou o Fernando, ela virou a Martina, ela virou a Rayane, ela virou as pessoas que atacavam ela. Ela tá fazendo a mesma coisa. O que ela falou da Rayane, o que ela falou da Duda, o jeito que ela chega nelas nas brigas é muito desnecessário. Então, com a Maria também, cuspiu na cara dela sem a menor necessidade. Então, assim, é uma criatura que se perdeu inteira e eu não consigo entender por quê. Porque ela tava num momento bom no jogo quando a Spanik sai e dá aquele VT pra ela, digamos assim, e ela jogou fora. É meio triste. Acho que num desespero de aparecer mesmo. No final dessa rodada, o Dudu deu uma matéria pro Valério, o Valério pro Toninho e o Toninho pro Dudu. E acabaram sobrando Maria e Fabiano, que estão na roça especial. Eu, sinceramente, acho que tinha mais gente pra ir no lugar da Maria, mas também não é, meu Deus, uau, foi um protagonista. Tipo, a Maria tá aparecendo um pouquinho agora nas últimas semanas, mas ela também tem um histórico muito complicado dela, no sentido de ela demorou, sei lá, 2 meses pra aparecer no programa, então, né. Depois da dinâmica, tava muito engraçado, porque o Fabiano, ele tava muito descrente que aquilo podia ser uma formação de roça, ou pudesse ter a ver com uma roça. Então ele tava inventando o tempo inteiro motivo na cabeça dele pra ele não surtar. Não porque não é roça, porque já fizeram um super paiol, porque é coisa que teve dinheiro, então não tem nada a ver. Nossa senhora, esse homem, a hora que ele descobrir. Aí eu acho que a gente vai ver a armadura dele quebrando, essas ilusões na cabeça dele. Igual ele teve com o Super Paiol, de que ele não tá nada, de que ele é uma planta ou não tá nada favorito, ou qualquer outra coisa que o seja, na visão do público. Isso eu quero ver muito. Qual vai ser a reação dele a hora que ele descobrir hoje que, mais uma vez, ele está na roça porque é alguém que não faz diferença nenhuma no programa. A Saori e a Rayane tretaram de novo e uau! Mais do mesmo. Olha que coisa. Só que tem um comentário da Saori quando ela tava na varanda com os aliados dela, porque tirando o Dudu ali é tudo conveniência. Falando da treta, ela diz que a Rayane ameaçou ela usando o fandom do Belo. Gente, a cada coisa que a gente só vê na Fazenda, sabe? É bizarro. Que o fandom do Belo era... A Rayane teria dito pra ela que o fandom do Belo é perigoso, que é pra ela ter cuidado, hein? E falando em Saori, hoje de manhã ela acordou muito disposta a causar e a me infernizar também, porque eu já falei disso algumas vezes, eu tô com muito ranço dela, ela é a segunda pessoa na casa que eu tô com mais ranço, só atrás da Carol, e é por muito pouco. E aí ela bateu boca com Mesquita, que eu achei uma briga um pouco forçada também, pra ser bem sincero.
Porque no trato ele disse que ia ajudar, supostamente ele teria dito que ia ajudar a Rayane e acabou não ajudando. E aí ele disse que ele tava fazendo o trato dele, que aí na hora que ele tá fazendo, porque ele tá na baia, né? Então a galera da baia ajuda. Só que ele disse que ele tava fazendo o trato dele, na hora do trato dele ele vai fazer o dele e não vai ficar se preocupando com os outros. Aí a Saori falou de que ele só faz as coisas se ele tiver um beijo em troca, tipo, dando a entender ali que é só se a Duda pedir pra ele fazer. Senão ele não faz nada. E terminou a briga com ela enchendo o saco dele ainda, dizendo que ele só faz com coisa em troca. E depois ela foi alfinetar ele de novo ali, já tinha até terminado, falando que o trato dele estava incompleto. A gente ganhou mais uma fiscal de trato na fazenda. Além da Tamires, a gente tem a Saori agora. Olha que coisa. Depois na sede ela foi bater boca com a Maria de novo pelo uso da palavra vagabunda que ela teria usado, que ela usou aí pra Rayane na semana passada. E ela ainda insiste nessa história de que ela falou vagabunda 100% no sentido de que era a pessoa que não queria trabalhar. Saori, eu já falei isso na época e continuo batendo nessa tecla. Ela falou no duplo sentido sim. Pode ter usado também com o sentido da pessoa que não trabalha? Pode. Só que sabe aquilo que tu faz pra alfinetar? Ia ser mais bonito se ela admitisse. Ah, eu realmente usei pra alfinetar, sabe? Só que ela insiste o tempo inteiro daquele jeito dela, que é muito cínico também, que me irrita, de que foi 100% porque vagabundo é pessoa que não trabalha. Inclusive nessa briga das duas, me desculpa quem não gosta. Eu também sempre falei muito mal da Maria, né? Ela começou a aparecer muito nessa última semana agora. Só que ela fala umas coisas coerentes de tempos em tempos, que eu tenho que concordar. E nessa briga com a Saori, na minha opinião, e aí todo mundo é livre pra discordar uns dos outros quanto a gente quiser, o bom da vida é isso. Na minha opinião, ela deu umas boas esfregas ali na Saori, na cara dela nesse momento. Porque ela diz que a Saori tem ciúmes de todos os homens lá dentro, e pra mim, realmente, toda hora ela tem uma questão com alguém, e depois vira o pior inimigo dela, quando não faz o que ela quer. E que ela tá arrogante demais. E na minha opinião tá mesmo, porque inclusive nessa mesma briga ela pediu pro público, e meio que naquele tom um pouco imperativo, mandando, não, porque a Maria quer ir pra fora, quer sair da casa, então vamos ajudar ela, Brasil, tirem a Maria daqui na roça de terça-feira. Quem é você pra mandar alguma coisa, minha filha? Inclusive, aproveitando pra falar sobre a Saori, eu no final das contas eu acho que eu tenho mais pena dela do que qualquer outra coisa, porque ela tá na cabeça dela entregando tanto e afrontando tanto e sendo uma Carol 2.0 e tá se escorando tanto no Dudu, que no final das contas ela não vai pegar segundo lugar. Eu tava parando pra pensar nisso ontem, nem o segundo ela vai pegar. Na cabeça dela lá dentro ela acha que provavelmente ela vai disputar o primeiro, coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Porque, por exemplo, pega o ano passado, onde a torcida do Sasha era muito mais absoluta do que a do próprio Dudu esse ano. Ano passado eles fizeram o que eles queriam o tempo inteiro. Colocavam as plantas na roça e pediam pro Brasil tirar A, B, C ou D, e todos os resultados foram o que eles queriam. Só que na final, o que aconteceu? O Sasha ganhou, beleza, só que ele não conseguiu emplacar o Yuri ou o Gui, ou os dois, em segundo e terceiro lugar. O Gui acabou em quarto e o Yuri acabou em terceiro, e o Sidney, que era o único contraponto do Sasha, acabou pegando o segundo lugar. Ou seja, sempre existe aquela pessoa que acaba sendo um contraponto do favorito, ou que pelo menos naquela situação é um contraponto, e por ela ser a única na final às vezes, as pessoas vão votar nela. E isso acaba empurrando ela a ser o segundo lugar. O Sidney não era uma pessoa que tinha qualquer tipo de torcida ou qualquer outra coisa, acho que a única pessoa daquele grupo dele que tinha algum cartaz era o Zé Love, e mesmo assim ele foi eliminado no meio da temporada. Esse ano também, Saori e Dudu provavelmente vão chegar na final, com mais uma outra planta ali, que sempre tem, e uma Duda, uma Rayane, que provavelmente vão ser esse contraponto para acabar ficando em segundo lugar. Então isso quer dizer que Saori vai sair de mãos abanando. Aprontou, e eu acho que até vai ser um castigo para ela morrer na praia, no final das contas. Depois ali, como sempre, enquanto a Saori e a Maria ainda batiam boca, quem entrou no meio? Quem? Aquela pessoa que não consegue ver uma briga acontecendo na casa, ou alguém fazendo qualquer tipo de coisa, as câmeras viradas para aquele momento, ela precisa entrar e precisa encher o saco. Carol Lecker. Ela viu a briga, ela entrou no meio e aí foi bater boca com a Maria também. Mais do mesmo da Carol. Ai, porque você, o Matheus te usou e você é uma escorada, não sei o quê. Porque você foi tapa-buraco, blá 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 blá. Ai, porque você é muito chata, muito planta, muito não sei o quê.
Tem um momento ali um pouco mais ameno, onde ela diz que a Maria até poderia ter brilhado se ela não fosse parte da liga. Como se a Carol não tivesse... É engraçado, né? Ela fala como se ela não tivesse sido amiga da Rayane por, sei lá, tipo, quase um mês do programa, até ela ter calculado a rota de novo. Tipo, é muita cara de pau, assim, eu fico chocado. E agora falando aí no final, agora sobre a roça especial que tá formada, a gente sabe a formação, só que ela não tá formada oficialmente. Vai abrir hoje no programa ao vivo, inclusive, que a Galisteu vai lá pra Itapecerica. E uma novidade, que enquanto eu tava terminando o roteiro e começando a gravar, Carelli apareceu para anunciar no Twitter que, sabe-se lá o porquê, do mais absoluto nada, essa roça especial, a votação não vai ser para ficar, vai ser para sair, para eliminar. Ele apareceu no Twitter falando isso e eu não faço a menor ideia do porquê que ele tá fazendo isso agora, porque é uma roça que tem 3 plantas no final das contas, então qual o sentido de tu mudar a pergunta do ficar pra eliminar? Tipo, faria sentido, sei lá, se fosse uma roça normal que tem 3 protagonistas, só que tem 2 que são muito fundamentais e o outro é um... Ou sei lá, tem 2 plantas e um protagonista. E tem 2 protagonistas e uma planta, então tipo, sabe? Sei lá, não faz sentido essa questão do Carelli nessa roça. Então tem 3 plantas ali. Então eu não entendi pra que ele fez isso, mas fica aí, a gente vai ter o voto pra eliminar. Pelo que eu tava vendo das enquetes ontem, eu acho que não vai mudar muita coisa. Eu acredito que a galera vai eliminar o Fabiano. A torcida do Dudu tá com muito ranço dele. Até pela questão que eu não comentei no vídeo de sábado, da questão ali do pré-treino, aquela cariação que aconteceu, porque eu acho que a galera se passou muito ali. Eu acho que beleza você torcer, eu entendo quem torce pelo Dudu e achou um absurdo, mas a gente não tinha contexto daquilo ali. A gente tinha um videozinho de 12 segundos que não provava absolutamente nada, e a gente tinha relatos das outras pessoas falando. Como ficou nítido na edição, como teve a cariação, foi uma fala do Fabiano, tipo, na zoeira, e o próprio Dudu falou que não tomou nada. Que ele até tomou pré-treino, mas não naquele dia e nunca tomou nas festas. Que eu acho que qualquer besta sabe que você tomar um negócio como um pré-treino, misturar com bebida, que são 2 coisas que aceleram o teu organismo e principalmente o teu coração, não é uma mistura boa e não vai dar. Aí depois a galera viajando, falando que o Fabiano deu Tadala fila pra ele. Ai, gente, sabe? É por isso que reality show a gente tem que ter muita parcimônia com as coisas. E não dá pra sair apontando o dedo e acusando as pessoas, até porque tem muita gente que fez crime aí também, falando que o Fabiano era um criminoso, que devia ter sido expulso e condenado e julgado, não sei mais o que. Sendo que a gente tinha relatos de outras pessoas falando que isso ou aquilo foi dito, a gente não tinha visto nada da boca dos dois. E um videozinho de 12 segundos que faltava contexto pra saber o que é que estava sendo falado. Não naquele momento, mas na conversa inteira. A gente não tem como julgar as coisas na vida sem saber o todo. Imagina você pegar uma frase solta de alguém e falar você fez aquilo, você está condenando, tipo, linchar a pessoa por causa disso. É muito complicado. Mas como a torcida do Dudu tá com esse ranço aí, eu acredito que o Fabiano vai sair. A Kate estava sendo a mais votada nas enquetes ontem pra ficar. Eu falei, gente, a galera perdeu a noção, porque, como eu já falei, o que a Kate faz nessa casa a não sei se é um anexo da Carol. É uma presença tão inútil quanto a do Valério, por exemplo. Só que o Valério não caiu na super dessa roça agora. Mas, sinceramente, o Fabiano também é uma pessoa que tá do lado da Carol, tá naquele grupinho deles ali, deu uma recalculada de rota, então se ele sair, também vai estar de boa. Não faz nada na casa. Ele até faz alguma outra coisinha ali pro jogo, nas poucas horas onde ele tá acordado. Ele dá uma, pelo menos no jogo interno, uma vez ou outra, ele dá uma movimentada ali, como quando o Shaya tava na casa. Ele traiu os 3 patetas lá, enfim. Só que é uma vez por semana, digamos assim. Então, se ele sair, beleza, vai ser uma planta saindo, menos uma planta no jogo. E eu acho que dá uma quebrada naquele grupinho ali, e eu quero ver como é que a Carol vai interpretar isso quando ele sair. Porque com certeza ela vai dar uma desculpa e vai dizer, não, porque eu não tinha aliança com o Fabiano, não era tão forte assim. Ele colou na gente porque ele colou, alguma coisa assim. Eu quero ver o quanto ela vai... até onde a cara de pau dela vai chegar pra justificar essa saída dele.
Mas eu confesso que se fosse 100% pelo que eu quero no meu coração e na minha cabeça, eu tiraria Kate sem nem pensar duas vezes, até porque eu não queria ver muito como a Carol vai reagir, como ela vai ficar sem a Kate, a casca de bala, a segurança, a sombra dela lá dentro. Bom, por enquanto é isso. Como eu falei, hoje a Galisteu vai estar ao vivo. Eles vão abrir aí a votação dessa dinâmica da roça. Vamos ver a reação do povo. O que vai acontecer dessa questão do voto preliminar. E como eles vão editar essa dinâmica extremamente longa e cansativa na edição também. Mas isso eu volto para comentar com vocês em breve. Até a próxima. Fui.